Qual é o seu limite? O limite de Moisés foi o Mar Vermelho. E Deus abriu o Mar Vermelho. Talvez o seu limite seja algo intransponível. Talvez o seu limite seja uma porta fechada. Talvez o seu limite seja algo que está trancado em sua vida. Talvez o seu limite seja algo que você chegou com muito esforço e não consegue romper, não consegue se abrir. Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Qual é o seu limite? O limite de Daniel foi a cova dos leões. E Deus fechou a boca dos leões. Talvez o seu limite seja uma fofoca, seja alguém caluniando você, alguém falando de você. Talvez o seu limite seja seus familiares, a sua esposa, seu esposo, xingando você, maltratando você, maldizendo você, amaldiçoando você. Talvez o seu limite seja alguém falando pelas suas costas, um irmão da igreja, um colega de trabalho, um patrão. Talvez o seu limite seja alguém com a boca muito grande e a língua maior ainda do que o corpo, disseminando palavras infrívolas contra a sua vida. Talvez o seu limite seja você acorrentado ou acurralado em uma caverna, com leões falando de você, acusando você, apontando os teus erros, apontando as tuas falhas. Talvez o teu limite seja esse. Mas Deus calou a boca dos leões. Qual é o seu limite? O limite ela é fornalha. Talvez hoje você está numa fornalha. Talvez hoje você está sendo acusado ou acusada de algo que você não fez. Talvez você está passando um momento de fogo em sua vida, mas não um fogo que vem do céu, mas o fogo que veio causado pelo pecado, o fogo causado pela sua própria boca. A Bíblia diz que a nossa língua é como chama, é mais poderosa do que a chama, ela causa incêndios. Talvez hoje você esteja numa fornalha, aquecida 7 vezes mais. Talvez hoje o seu limite seja não aguentar mais a pressão, não aguentar mais o calor das calúnias, o calor do erro, o calor do sofrimento, da dor. Talvez o seu limite hoje seja estar em uma fornalha e não conseguir ver o quarto homem. Talvez o seu limite seja querer ser batizado em línguas e não falar há tanto tempo. Talvez o seu limite hoje seja não ter comunhão com o Espírito Santo. Talvez o seu limite hoje seja você ser um crente há muito tempo, dentro de uma igreja, sentado num banco e não ter intimidade com o Espírito Santo. Talvez o seu limite seja querer ver a glória de Deus, mas não vê-la. Talvez o seu limite seja ter um encontro íntimo e real com o Espírito de Deus. Mas por causa de homens, por causa da fornalha, da língua de homens, você não consegue. Talvez o seu limite seja ver milagres na sua vida. Talvez o seu limite seja viver 5, 10, 1 ano, 100 anos de crente e não ter um dia de testemunho para falar. Dormir e acordar todos os dias e não ter um testemunho para falar. Talvez este seja o seu limite. Talvez o seu limite seja gostar de alguém, assim como o rei Nabucodonosor gostava de Daniel, mas teve que, por um decreto dele mesmo, levá-lo à cova. Talvez por gostar de alguém você está sofrendo na fornalha. Talvez por estar apaixonada no calor, no fogo da paixão, mas essa paixão não é de Deus. Talvez esse seja o seu limite, você não vê saída. Talvez o seu limite seja gostar de alguém, mas esse alguém feriu você. E você vai ter que levá-lo à fornalha. Qual é o seu limite? O limite de Jó, todos dizem que era paciência, mas na verdade o limite de Jó era agradar a Deus.
Talvez você já chegou no seu limite de agradar a Deus com as suas ações externas, pagando os seus tributos, primícias, dízimos, ofertas, votos, indo todos os dias na igreja, participando de todas as campanhas, participando de todos os evangelismos, pulando, cantando, gritando, até mesmo falando em línguas, rolando no chão, indo todos os dias à frente pedindo oração. Talvez o seu limite seja esse: cuidar da parte externa da comunhão e não ter uma intimidade com o Espírito Santo. Talvez o seu limite seja esse. Jó cuidava da parte externa de seus filhos. A Bíblia diz que ele sacrificava todas as vezes que eles faziam festa em reunião com eles mesmos, com medo de que eles fossem pecar. E ninguém pregou para Jó. Ninguém ensinou Jó que tinha que fazer o sacrifício por remissão de pecados. Talvez o seu limite seja esse: ver os seus filhos nas drogas. Talvez o seu limite seja esse: você ser crente há tanto tempo e seus filhos não são convertidos, estão nas drogas, na prostituição, estão na loucura, estão no sofrimento, estão no esquecimento, estão no lavamento, estão no lamento, estão num lamaçal de pecado. Talvez você é crente há muito tempo e seus filhos estão acomodados. Talvez você é crente há muito tempo e vive enfermo, assim como Jó ficou. Assim como Jó, talvez o seu limite seja seus amigos acusarem você, seus amigos não apoiarem você, seus amigos duvidarem você, seus amigos tornarem você um motivo de chacota. Talvez o seu limite é ajudar a todo mundo e na hora que você precisa você não é ajudado. Talvez o seu limite seja você ser um crente dodói e saber disso, mas não dar o braço a torcer. Qual é o seu limite? Você que está me ouvindo, qual é o seu limite? Hoje é dia de romper. Você pode romper, Deus quer que você rompa. Mas você tem que identificar qual é o seu limite. O seu limite tem que ficar para trás. Deus não pode romper se você vive no limite da sua vida. Deus só vai romper se você deixar o limite da sua vida para trás. O limite de Sansão eram as mulheres. A Bíblia diz que Sansão teve tantas mulheres que quase alcançou Salomão. Todos dizem que a Geza, Jezabel, mais conhecida como Geza, é poderosa e tal, mas esquecem de Dalila. Dalila dorme com você, arranca os teus olhos e te entrega para os teus inimigos. Talvez o teu limite seja esse, uma boate. Talvez o teu limite seja esse, no fim do mês, pegar o teu pagamento, tipo uma festinha, tomar uma ceva, um uísque, e acabar na Gruta Azul, na Tia Carmen, na Flor de Lis, na Capitu. Só gente boa. Só gente que vai trazer felicidade para a sua vida. Talvez o seu limite esteja na ponta do seu dedo, por um clique na televisão, no computador. Talvez o seu limite esteja na força da sua boca dizendo: eu não sou movido por elas, não sou movido por esses. Talvez o seu limite seja um baile funk, uma pagodeira, uma saideira. Talvez o seu limite seja só uma festinha, só uma beiçada, só uma bicada, só uma cheirada, só uma fumada. Talvez o seu limite seja não atentar para o que teu pai e tua mãe falam, mas sim para aquilo que o diabo fala e te apresenta todos os dias. Talvez o teu limite seja todo dia 1º, ou dia 5, ou dia 10, ou dia 15, ou dia 20, o dia que você pega dinheiro, você olhar mais para os prazeres que fazem nossa carne delirar, nossa mente fluir no pecado e fazem com que o Espírito Santo chore.
Qual é o seu limite? Deus quer que você rompa. Deus pode fazer você romper. Mas você tem que identificar qual é o seu limite. Eu não estou dizendo isso para machucar, trazer à tona. A Bíblia diz que nós devemos trazer à mente aquilo que nos dá esperança. Mas para rompermos, temos que romper primeiramente com os laços do passado, com os laços do limite. Talvez o teu limite seja o passado. Talvez o teu limite seja uma bela menina, um belo moço, falando palavras meigas, piscando maliciosamente. Um carinho. Talvez o seu limite seja a solidão, e aí você, por medo de estar só, você fica com uma pessoa que te fala coisas bonitas, com uma voz suave. Mas assim como o Dalila, que Sansão colocou a cabeça no colo dela, e ela falando palavras lindas, ela cortou as forças de Sansão. Talvez o seu limite seja alguém que está cortando, bloqueando a unção de Deus na tua vida. Qual é o seu limite? Não perca. Semana que vem continuaremos. Shalom.